Hoje eu vou contar para vocês um caso de um comerciante aqui da região do entorno do Distrito Federal, aqui do entorno de Brasília. Eu cheguei a conhecer esse comerciante. Eu era criança, ia lá nessa venda, nesse armazém com meus pais, quando eu era criança, eu me lembro, mais ou menos lá eu lembro como era. Pois é, o dono desse armazém, desse comércio, ele abusou e jogou água no mendigo numa manhã fria como hoje. Assim, hoje aqui em Brasília está um dia frio. Porque ele era um cara muito direito, muito correto, muito certo com as coisas, mas um homem nervoso, um homem do estupim curto e um comerciante diferenciado, um comerciante que tinha muito dinheiro. Ele tinha um comércio dos mais completos lá dessa cidadezinha. E a partir do dia que ele xingou esse mendigo, mandou ele pro inferno e jogou um restinho de água que ele tava no balde na cara desse mendigo, o trem pra ele azedou de um jeito, meu amigo, que ele ficou igual o rabo de égua, crescendo só pra baixo. Esse comerciante, ele era descendente de outro país, não sei se árabe, ele era uma coisa assim, descendente de lá, a família dele era de lá. Era aquele cara que não vendia fiado, não dava desconto, mas tinha variedade imensa na loja dele, tinha um preço dentro da média, um preço bom, tratava todo mundo muito bem, com muito respeito, trabalhava ele e a família dele. Era um cara respeitado na cidade e sabido. Naquele tempo tinha muita terra na cidade, na região. O cara tinha aquele mundo velho de terra e não tinha gado e nem dinheiro para comprar. Ele comprava gado e colocava nas fazendas, nos sítios. Então, naquela região, naquele município ali daquela cidadezinha daqui do entorno, era difícil um sitiante que não tinha lá 10, 20, 30, 40 e até 100 vacas desse comerciante. Ele botava lá para tirar a primeira cria, botava para criar o gado à meia ou alugar o pasto. Todo mundo na região tinha uma moitinha de vaca desse comerciante. E o comércio dele era num ponto no centro da cidade, um dos melhores pontos, uma casona que é as antigas mesmo, cheia de porta de madeira em volta, tudo assim, ó. Uma área grande fora de telha colonial, feita de madeira de lei, bem feito. Várias portas de um lado e outro, assim. Naquele tempo as portas eram pequenas, né? Aí de manhã cedo botava aquele mundo velho de mercadoria para fora, de tarde recolhia aquele mundo velho de mercadoria para dentro. Mas lá tinha de tudo que você precisasse: tacho, panela, alimentação, ferramenta. Era aquele armazém completo mesmo, do remédio de matar formiga a remédio de gente, tinha. Tudo que você precisasse lá nessa loja tinha. Lá tinha de tudo mesmo. Do botão, a linha, da enxada, tudo. Da alimentação, tudo. A farinha, o sal, a bebida, tudo. Era a mais completa da cidade. E o homem tinha dinheiro, mas era muito dinheiro mesmo. E ele só tinha um casal de filhos, um rapaz e uma moça. E ele tinha bastante empregado. Ele pagava os empregados tudo em dia, tudo certinho. Pagava pouco, mas pagava tudo em dia, tudo certinho. Nesse tempo não tinha esse negócio de... A maioria das empresas não assinava carteira nem nada, né? Mas ele fazia questão de pagar as férias, pagar o 13º, ajeitava. Só que ele pagava pouco e tinha que trabalhar muito e era debaixo de ordem. Tinha que fazer o trem do jeitinho que ele mandasse. O vendedor, a vendedora estava atendendo uma pessoa, ele estava lá da mesa dele olhando. Se desse um vacilozinho,
A hora que fosse embora, ele chamava atenção. Tinha que tratar bem a pessoa e tinha que vender e tinha que vender muito. Se a pessoa foi comprar um chapéu, tinha que vender uma botina, tinha que vender um cinto, tinha que vender mais alguma coisa e tinha que... O homem realmente era um comerciante nato mesmo. Mas ele dedicava a vida dele àquele comércio. Ele tinha uma caminhonete, naquele tempo quem tinha uma C10 era homem rico. Então uma vez na semana ou duas ele pegava essa C10 e dava uma rodada nas fazendas onde ele tinha gado, levando um salo, levando um remédio, contando o gado, combinando lá com o fazendeiro. Mas os demais dias... E outra coisa, os outros comerciantes abriam 8 horas, ele abria 7. Todos os comerciantes da cidade tinham aquele costume antigo de fechar para o almoço. Ele não fechava. Os funcionários, uns almoçavam 10h30, 11 horas, voltava e os outros almoçavam depois do meio-dia. Não tinha esse negócio de fechar. O homem vendia, mas vendia muito mesmo. A loja dele era assim de gente, o tempo todo cheio de gente. E ele era um homem do estupim curto, um homem nervoso. A mulher dele, como era brasileira apurada, ela era religiosa e frequentava a igreja católica da cidade, a igreja matriz, a grande igreja da cidade. Frequentava lá a igreja. Ele dificilmente ele ia na igreja. Ele tinha os rituais dele lá que ele fazia na hora de abrir o comércio, os rituais na hora que ele fechava, lá na casa dele. Às vezes ele ia na igreja... num batizado, num casamento, num momento assim. Mas frequentar a igreja, ele não frequentava. Mas também não abusava, não. Era tranquilo. Era considerado um homem bom e respeitado na cidade. Mas todo mundo sabia que ele tinha um estupim curto. Ele não levava desaforo para casa, não. E o negócio dele era dinheiro. Se chegasse lá e ele descobrisse que você tinha 20 contos de réis e mais umas moedinhas... E tirava os 20 e arrumava alguma coisa para vender para você, para tirar também aquelas moedinhas, para você sair de lá liso. O homem era bom no comércio mesmo, bom, mas bom mesmo. O que acontece? Um dia ele levantou cedo e esse filho dele começou a dar trabalho, que ajudava ele, o filho e a filha. Esse filho dele começou a dar trabalho com bebida, saía de noite, bebia e não chegava cedo, 7 horas, para abrir o comércio. Aí, rapaz, ele tardou um pouquinho resolvendo umas coisas lá na casa dele. Chegou lá no comércio, era quase 8 horas e as portas tudo fechadas. Rapaz, o homem ficou nervoso de cuspir no fogo mesmo. E abrindo aquelas portas e xingando e dando coice, xingando os funcionários e brabo virado nos 70. Como é que pode? Eu atrasei e você não chegou para abrir o comércio. O meu filho dele, que era para ter chegado cedo para ter aberto, que ele falou com ele: amanhã eu vou tardar um pouquinho. Aí você chega 7 horas em ponto, para quando eu chegar você já está com o comércio aberto. E o filho dele tomou uns goles a mais e envolveu para lá, para a farra, e não veio. Ele lá abrindo o comércio, que o filho dele chegou com aquela cara de ressaca, ele já quase bateu no filho, tava lá mesmo virado no Zetel mesmo, do jeitinho que o capeta gosta, daquele tipo assim que você tá aqui, se triscar no você tá no ponto de fazer uma merda. Pois é. Ele lá daquele jeito, e ele tinha arrumado esse negócio na casa dele, ele não tinha nem tomado café ainda. Aí lá veio um mendigo de lá pra cá, barbudo, sujo, fedorento, marcou no rumo dele e veio no rumo dele. Ele já olhou para aquele mendigo com a cara ruim, carregando os tachos para fora, as mercadorias para fora, e pelejando, e xingando, e esturrando. E o mendigo tocou no ombro dele: ô, senhor, quer que você me arruma um dinheirinho para mim tomar um café, que tá muito frio, e eu não tomei café ainda. Ele disse: vá pros infernos, rapaz, eu que sou comerciante, sou trabalhador, abre essa merda aqui dessa loja há 20 anos, eu não tomei café ainda. Eu vou dar dinheiro pra você que não faz porra nenhuma, não faz bosta nenhuma, só fica à toa tomando cachaça, beber café. Vai pro inferno, rapaz. E ele tava lavando lá o chão com um balde d'água, pegou o restinho de água e jogou na cara do mendigo. O mendigo deu meia volta assim, saiu caladinho, arrastando as precatas e foi embora.
Rapaz, a partir desse dia, o trem começou a azedar pro rumo dele. Nesse dia, o filho dele saiu para fazer umas entregas na caminhonete C10 dele, já bateu a caminhonete, quase acabou com a caminhonete e quase morreu. Veio para Brasília, ficou internado mais de 2 meses aqui. Quase morreu o rapaz. Passou umas 2 semanas, um cabeludo malandro lá, chavecou a filha dele, engravidou ela, deixou ela buchuda e caiu no mato. Passou poucos dias, a mulher dele normal, trabalhando com ele normal, trabalhando todo dia, ajudando ele. De repente ela arrumou uma dor no estômago, uma dor no peito, mexe daqui, mexe daquela. Trouxe para Brasília para fazer exame, ela estava doente do coração e teve que botar um marca-passo e não conseguiu mais trabalhar. E o trem foi só azedando pro rumo dele. Começou a morrer gado nas fazendas dele, muitos meieiros devolveu para ele o gado, e o trem foi atrapalhando de uma forma que ele não conseguia nem cuidar do gado direito, nem cuidar da loja, aí teve que botar um gerente na loja, e esse gerente começou a não fazer as coisas certas, ou às vezes até passar ele para trás. Eu sei que dentro de um ano e pouco, o homem estava praticamente quebrado. Praticamente sem nada. Esse imóvel que ele tinha, a loja, era de aluguel. Embora ele tinha vários imóveis espalhados pela cidade. Mas como esse que ele alugava era num ponto bom, e o dono do imóvel era um povo da cidade que recebeu o aluguel certinho, que o ponto era bom, não vendia o imóvel para ele. Ele tinha dinheiro para comprar. Aí o povo, notando que ele estava quebrando, que ele estava desalinhando a vida financeira, chegou para ele e disse: ó, nós queremos que você desocupa aqui o imóvel, porque nós vamos montar um comércio para nós aí, nossos meninos estão crescendo, você dá um jeito de... Você tem imóvel aí, você vai para o imóvel seu aí, e nisso os fornecedores, a conversa girou pelo país, e os fornecedores naquele tempo era tudo no dinheiro, tudo na duplicata, era difícil você comprar mercadoria, tinha poucos fornecedores. Se você perdesse um fornecedor, você perdia metade do seu comércio, porque era poucos atacadistas, era poucos as fábricas, você tinha que ter mesmo ali uma lista boa para você poder ter produto na sua venda, que era muito difícil fornecedores, somente nessa região aqui do Centro-Oeste. Estrada ruim, coisa que vinha de longe, ele começou por perder fornecedores, trocando em miúdo. Dentro de 2 anos, ele estava com um neto para cuidar, o filho dele virou alcoólatra, não prestou mais para trabalhar, só vivia na cachaça. A filha dele com filho sem pai, e naquele tempo uma moça tivesse um filho, antes de casar ela já perdia quase totalmente o valor, que o machismo era demais, né? Com pouco tempo, sabe o que sobrou para ele? Um imóvelzinho só que ele tinha num bairro periférico da cidade, num lugar ruim que os outros ele foi vendendo para pagar a dívida. Ele estava lá com um botequinho, uma mesa de sinuca e uma mesinha daquelas de ferro de abrir assim, ó, onde se jogava baralho apostado, e uma outra mesinha de ferro, onde um velho Zé Ferrugem fazia jogo do bicho, a mulher dele doentada lá pra dentro e ele vendendo dosinha de cachaça no balcão. Um homem que era dos mais ricos da cidade foi tocar um botequinho do copo sujo. E a mulher dele sempre insistindo com ele: vamos para a igreja, vamos rezar, vamos ter fé em Deus, vamos para a luta, porque eu estou meio adoentada. Mas eles eram assim, vamos se dizer, um casal de 50 por aí, 50 e pouco. Ainda dá para nós crescer de novo, a nossa filha nos ajuda, nós vai curar nosso filho dessa cachaça. E ele não ia na igreja de jeito nenhum. De tanta mulher insistir, um dia ele resolveu ir na igreja. Só que ele falou: eu não vou nessa igreja matriz aí, onde todo mundo frequenta, não, porque todo mundo vai rir de mim lá, porque eu não ia na igreja quando era rico.
Agora que eu tô pobre, lascado, eu vou lá e todo mundo vai ficar olhando para mim, vai querer abusar de mim. É capaz que até o padre vai querer falar alguma besteira para mim. Vamos na igrejinha de São Francisco, na periferia do outro lado, eu vou. Pois bem, nós vamos. Aí ele foi para essa igrejinha de São Francisco, lá da periferia, uma igrejinha pequena, e lá tinha uma imagem de São Francisco bem grande, bem bonita, bem grande. Aí ele chegou antes da missa um pouco e a mulher dele falou com o padre: ó, nós precisamos conversar com o senhor. O senhor conhece a nossa história, o senhor conhece a nossa vida. Nossa vida se acabou, nós éramos ricos, nós era a família mais rica da cidade. Hoje nós estamos limitados a sujeitar bebo num barzinho com uma mesa de sinuca, uma mesa de jogar baralho e outra mesinha do jogo do bicho. Nós está fazendo mal para comer e aguentando bebo todo dia, e o meu filho ainda bebendo o lucro lá das bebidas do bar. Nós está numa vida, não gosto de falar esse nome não, mas ele já falou lá na igreja: desculpa, pai, mas nossa vida está uma desgraça. Chamou o nome da pelada. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de conselho. Por que será, padre, que aconteceu isso com nós? O que será que nós fizemos? Aonde é que nós erramos, padre? Aí o padre: vocês é que tem que saber. O que vocês fizeram? Vocês maltrataram alguém? Vocês fizeram negócio errado, porque naturalmente o comerciante errar, nem todo mundo acerta, às vezes um negócio errado. Aí o homem: não, eu sempre trabalhei correto, paguei os meus fornecedores corretamente. Eu sempre tratei bem os meus fregueses, eu não vendia fiado, não dava desconto, mas tratava todo mundo bem, o senhor sabe disso. A minha loja era uma loja cheia, a loja que mais vendia na cidade. O padre: pois é, o senhor errou em algum ponto, seja ele na religião, nos negócios, na sua espiritualidade, porque ninguém quebra sem cometer um grave erro, seja de qual forma for. Seja dentro dos negócios, seja na parte de fé, na parte espiritual, na parte de lidar com os empregados, o empregado que te passou a perna. Alguma coisa aconteceu, o senhor tem que tentar lembrar o quê? Para que a gente possa ir para esse começo. Porque às vezes não é só a falta de fé que o senhor sempre não teve, né? Que o senhor não tinha fé e era rico. Nós temos que ver o que aconteceu para a gente poder te ajudar. Falta de fé, isso eu já tenho certeza. De não frequentar a igreja, não acompanhar as missas, isso eu já sei muito bem do senhor. Mas outras coisas graves o senhor ou a senhora fez, porque ninguém quebra assim do dia para a noite, ainda mais sendo rico como o senhor. O senhor não lembra algum erro, alguma coisa que o senhor fez, alguma maldade? Ele disse: não, eu não faço maldade com ninguém. Toda a vida eu fui nervoso, fui bravo, mas eu nunca agredi ninguém, nunca matei ninguém, nunca dei um tiro, nunca dei uma facada, nunca passei a perna em ninguém. Eu nunca admiti alguém me dar o golpe, mas eu também nunca dei um golpe em ninguém. Lá em casa, no meu comércio, se eu soubesse que a mulher do caixa desse um troco errado, eu fazia ali lá na casa da pessoa devolver. Assim também como eu não permitia alguém passar a perna. Então não tem jeito. Padre, só tem que lembrar de alguma coisa, porque nós tem que achar um pispio, um pé aí, para nós começar. Mas vamos confessar, vamos conversar. O senhor volta a participar da missa, o senhor já tem um começo que é lá o seu botequim. Eu vou tentar ajudar você no que eu puder. Aí ele falou: padre, só tem uma coisa que eu lembrei. Eu lembrei agora. Olhando para essa imagem aqui desse santo, como é que é o nome desse santo mesmo? Aí o padre disse: isso aí é São Francisco de Assis. Aí ele olhou para a imagem, olhou de novo. Falou: pois é, padre, é o seguinte. No dia assim, assado, eu estava muito nervoso, que meu filho não foi abrir o comércio, e eu cheguei lá já raspando 8 horas, as portas tudo fechadas,
e 2 funcionários faltou. Eu tava daquele jeito mesmo que o diabo gosta, cuspindo fogo mesmo, virado num 70, que se eu topasse com o capeta, eu saía com ele na porrada de raiva que eu tava. Chegou o mendigo lá e era esse homem aí. Era, eu lembro como agora, desse tipinho aí. A única diferença é que ele tava sujo e tava fedorento. Mas as roupas eram essas, as vestimentas eram essas, desse tipo aí. Chegou lá me pedindo dinheiro para beber café. Eu, que sou o dono, não tinha tempo para beber café. Ainda eu xinguei ele e joguei o resto de aguinha que tava no balde na cara dele. O padre disse, pois é. Você tem certeza que era esse homem? Ele disse, eu tenho. Eu tenho certeza absoluta como o sol vai nascer amanhã. Que o mendigo que foi lá em casa, se não foi essa imagem aí, foi o representante dela. Foi esse santo aí. Ou alguém muito parecido com ele. Parecido não, igual a ele. Foi lá em casa, no meu comércio. E eu mandei ele pro inferno e joguei o restinho d'água do balde na cara dele. O padre falou, pois então, se você tem essa certeza, então ajoelhe e pede perdão a ele. É a única opção que existe para você recomeçar a sua vida. Porque mesmo que não tenha sido isso, toda a desgraça que aconteceu na sua vida, mas isso aí foi o começo. Mesmo que não fosse São Francisco, mesmo que fosse só um mendigo qualquer um, o senhor não podia ter feito isso com ele. Não é porque ele parecia com São Francisco fisicamente, ou até era o próprio São Francisco fazendo um teste, não sei se eu não posso te provar, você não podia ter feito isso. Então, um dos seus erros eu já encontrei. Foi você ter humilhado, maltratado o mendigo, mandado ele tomar café no inferno, ainda jogado um balde de água fria, num dia frio, na cara do coitado. Então, você pede perdão a Deus, pede perdão a São Francisco, e a partir de hoje você vai colaborar aqui com a igreja, tanto na ajudinha financeira da igreja, como você vai participar das missas com sua esposa, você vai vir ajudar a limpar a igreja, nas quermesses você vai cuidar de uma barraca para a igreja, você vai participar ativamente aqui da igreja, até porque a nossa igreja está precisando de ajuda, precisando de dinheiro para reforma. Você vai pegar firme com a gente e eu vou lhe dar missões de oração, de Pai Nosso, de Ave Maria, várias missões para que você cumpra. E outra coisa, você vai ter que pedir perdão todos os dias. Você vai ter que vir aqui na igreja e ajoelhar no pé de São Francisco e pedir a ele perdão, mesmo que às vezes não seja ele que foi lá. Mas ele é um santo e eleva o seu recado a Deus. Você pode pedir perdão a São Francisco, você pode pedir perdão ali no pé da imagem de Jesus crucificado, ou até mesmo na sua casa, perdão para Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas para você melhorar de vida e para você ser perdoado, você vai ter que cumprir tudo o que eu vou lhe ordenar. E já vai começar de agora. Você já vai ajudar nós a limpar a igreja aqui, vai ajudar a ajeitar aqui, antes da missa. Depois de terminar a missa, você vai embora. E de tarde vai ter uma quermesse, você já vem. Você vai ficar naquela barraquinha da canjica ali, vendendo canjica para ajudar a igreja. É esse o caminho, se você quiser. Se você não quiser, você continua com seu barzinho lá, vendendo cachaça e aguentando bêbado e jogador de baralho e jogo do bicho, que é tudo coisa do diabo. Porque tudo enquanto é jogo é do diabo. Se você quiser ficar lá, bem. Se você não quiser, é esse o caminho. Eu, como padre, como um representante de um apóstolo cristão, estou lhe oferecendo ajuda e lhe mostrando esse caminho. O homem aceitou. Ele não fechou o boteco, não acabou com o boteco, mas continuou vindo para a igreja e todas as missas, acompanhando, ajudando, participando. Começou a ler a Bíblia, começou a estudar, porque ele era meio focado na religião dele, de onde veio, né, da origem dele, e virou um homem que todos os dias estava na igreja,
começou a ajudar as pessoas, começou a praticar o bem, começou a ser uma pessoa do coração mais manso, o estupim dele era curto, ele começou a ficar mais tranquilo, mais calmo. A mulher dele, mesmo com o aparelho no coração, ainda conseguiu trabalhar, conseguia ajudar ele lá no bar. Era muito comum no interior assim, o cara tinha um bar, aí misturado com mercearia, era o bar e mercearia, tudo junto. Aí quando o cara melhorava de vida um pouquinho, ele separava. Deixava o bar com a sinuca e o baralho, o jogo do bicho e do dominó pra cá e abria pra cá uma outra porta pra mercearia. Ele conseguiu fazer isso. Porque nesse tempo tinha muita gente boa para trabalhar. Nesse tempo tinha muito funcionário que dava o sangue pela empresa, seja ela grande ou pequena. O cara trabalhava, não era pensando nos direitos trabalhistas, não. Ele trabalhava pensando que ele precisava trabalhar, para ele cumprir ali direitinho o serviço dele, para no final do mês ele receber e cuidar da família dele. Ele arrumou um rapazinho bom, trabalhador, e tomou conta do bar, e ele abriu uma pequena mercearia na outra parte, e lá ele trabalhou até os últimos dias da sua vida. Ele morreu com 80 e poucos anos, a mulher morreu mais nova. Eu lembro dele nesse comércio grande lá embaixo, quando ele era rico, e quando ele morreu, que ele já tinha 80 e tantos anos, eu já era rapazinho, já homem, eu cheguei a frequentar lá tanto o bar, bebi cachaça lá no bar dele, joguei sinuca, toquei violão, quanto comprei coisa na mercearia dele. E parece que era um outro velho, um velho agradável, alegre, brincalhão, aquele velho feliz, com os rosários no pescoço. Com o dia dando ali para 6 e pouco, ele já puxava a porta do comércio, deixava o bar aberto e descia com o rosário na mão para o rumo da igreja e ia rezar. Se tornou um exemplo de religião e de fé para essa pequena cidade aqui do entorno de Brasília. Eu não vou dizer o nome da cidade, primeiro porque a família dele lá é muito grande. Algumas pessoas podem, às vezes, não ficar satisfeitos de eu estar contando a história, né? Alguns deles se infiltraram até na minha própria família. Tem até algum parente meu meio distante que essa menina dele casou com outro rapaz, criou filho, neto, bisneto e tal. Alguém da minha família até se misturou com a família dele. E o nosso intuito aqui é contar história, contar causos, não prejudicar ninguém, nem desagradar ninguém, né? Porque caos caipira, caos assim, o pé do fogo, já tem muita gente que fala que é coisa de gente bocó, né? Se eu começar a ofender as pessoas, né, dar nome, desagradar as pessoas, o trem pode azedar, né? Eu quero é agradar, eu quero que você inteiro está assistindo os nossos causos, porque a nossa meta é chegar a 100 mil inscritos em dezembro, com fé em Deus e Nossa Senhora. Com fé em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se Deus quiser e com a tua ajuda. A cacunda tá doendo um pouco, nós esquentamos ela aqui no fogo, toma um remédio, a cabeça não tá boa, nós tomamos umas gotinhas de Rivotril, firma a fé em Deus, senta aqui e conta um caos para você. Você pode ter certeza que enquanto essa boca conseguir falar, essa cabeça conseguir pensar, mesmo com a coluna doendo, se eu não conseguir sentar, eu escoro, mas eu não vou deixar vocês ser um caosinho caipira, enquanto vida eu tiver. Quando se fala de religião, como eu falei dessa agora, que nós falamos de São Francisco, né? Nós sabemos que a maioria dos brasileiros são católicos, a maioria dos brasileiros tem fé em santos, acreditam que santos têm o poder, têm uma comunicação mais próxima de Deus, que ele intercede por nós, né? Mas eu respeito todas as religiões cristãs. E eu acho que um dos maiores pecados, eu que leio pouco a Bíblia, tenho poucos conhecimentos teológicos, mas eu sei que um dos maiores pecados, e é até imperdoável, é blasfemar-se contra Deus e contra o Espírito Santo. E na minha visão humilde, desculpe se eu estiver errado, quando você critica a religião do outro, quando você critica o santo do outro, a fé do outro, a maneira que o outro tem para chegar até Jesus, isso para mim é blasfêmia e para mim é um pecado imperdoável.
Por isso eu respeito a sua religião e fico muito satisfeito quando você respeita a minha. Então, se você quiser fazer um comentário aqui embaixo, você pode criticar, você pode colocar a sua posição, você pode elogiar, você pode dar uma sugestão. Aqui embaixo também fica o meu WhatsApp, viu? Aqui eu fico o número do meu WhatsApp aqui embaixo, que é também a minha chave Pix. Se você quiser colaborar com o nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira, tá aí a oportunidade. Você às vezes está pensando, pô, mas será que o Pedrão está passando fome, passando necessidade? Não, não chega a esse ponto. Mas o negócio anda esticado é para todo mundo. Se você está pensando que só pro seu lado aí a coisa tá feia, não, meu amigo. Aqui em Brasília, na capital do Brasil também, a gente tá contando nos pedaços dos frangos, meu amigo. O negócio não tá fácil, não. Tá chegando aí um ano político. Se nós não brigar feio e mudar, a tendência é só piorar. Então Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família, que nunca lhe falte o pão. E se você quiser colaborar com a gente, ó, hoje, graças a Deus ali, ó, nós estamos cozinhando ali uma mandioca com costela de boi pro almoço, a mulher tá fazendo um arrozinho branco lá dentro. O básico nós temos, mas um extra não faz mal a ninguém. Se você quiser colaborar com o nosso canal, tá aí a oportunidade. Aqui, ó, esse número aqui é a nossa chave Pix. E se você tem uma indústria, tem uma fábrica, tem uma empresa, o seu produto tem que estar no YouTube. Porque eu tô do lado de cá e você tá do lado de lá, e nós prusiano aqui, na maior plataforma de vídeo no mundo. O meio de comunicação mais usado, mais visto do mundo, que é o YouTube. Hoje poucas pessoas vê televisão, e quando ele está assistindo televisão, ele está assistindo na televisão e o YouTube. Então, seu produto não pode ficar fora do YouTube. Se ele não encaixa bem aqui no meu canal, porque o meu canal é caipira, o nosso público geralmente são pessoas de mais idade, são pessoas ligadas ao agro. Se o seu produto não casa bem aqui com o nosso canal, tem milhares e milhares de outros pessoas que têm outros tipos de conteúdo que vai encaixar certinho o seu produto. O que você não pode é deixar o seu produto fora aqui do YouTube. Você tá perdendo dinheiro e perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu dia. Para nós que somos católicos, que eu peço a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a São Francisco, que abençoe a nossa família. Para você que tem um outro segmento religioso, mas que seja cristão, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo possa te abençoar sempre, abençoar a sua família, abençoar a sua casa e abençoar os seus projetos.